O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Eu dei um beijo na palavra em seu nome, beijando o próprio Deus, conforme já dizia Santo Agostinho. Peço que você na sua casa, aí possa se acomodar, sempre pedir aquele silêncio junto com a sua família, você que está acompanhando a Santa Missa, fazendo aquele espaço sagrado, onde a sua casa, o seu lar, é a extensão da nossa igreja. Então que essa palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que essa palavra possa entrar em nossas vidas, em nosso coração, e tirarmos hoje uma grande lição, nesta segunda-feira santa, para melhor nos prepararmos os grandes mistérios da nossa paixão, a paixão, morte e a ressurreição de Cristo, que estaremos vivenciando nessa semana, diferente, mas não deixa de ser Semana Santa, amém? Uma certa ocasião, Jesus, ele lá em Cesareia de Filipe, presta atenção, em Cesareia de Filipe, ele perguntou para as pessoas: o que as pessoas dizem a meu respeito? Perguntou Jesus. Uns João Batista, outro Elias, ou algum dos profetas. Meu amado, minha amada, Jesus não perguntou isso para saber audiência, ibope, ou para saber, ou para crescer no seu ego, não. Ele perguntou isso para saber o grau de compreensão dos discípulos a respeito dele, para ver se realmente os discípulos estavam entendendo o projeto de Jesus. O que as pessoas dizem a meu respeito? Aí Jesus devolve a pergunta: e vocês? E você, o que diz a meu respeito? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha aquela resposta de Pedro e vai dizer: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, hein? Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou isso. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus dá o poder a Pedro ali. Um pouquinho depois, logo em seguida,
Jesus recorda algo na vida dos discípulos. Jesus fala assim, em outras palavras, eu vou falar do jeito de Jesus. Vocês estão lembrados? Quando eu falava lá no Antigo Testamento, que havia uma leitura, um personagem, chamado o servo sofredor, que o profeta Isaías tanto falava, que ele devia morrer, que ele devia entregar a sua vida, que ele ia ser injuriado, calado, enfim. Estão lembrados? Perguntava Jesus. Sim, Senhor, estamos lembrados, o Senhor já falou isso. Pois é, minha gente, esse servo sofredor, que Isaías falava, sou eu. Os discípulos, o quê? Sim, é de mim que ele estava falando. Foi isso que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Hoje, amanhã e quarta-feira, vai falar sobre esse servo sofredor. Esse que Jesus recordou os discípulos. Estão lembrados desse personagem lá de Isaías? Sou eu. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou lá para Jerusalém. Lá vão me prender, vão me torturar, vão me crucificar, e eu vou ter que dar a minha vida, vão me matar. Aí Pedro, Senhor, Pedro, hein? Jesus acabara de dizer para ele, não foi o sangue, a carne, foi o Espírito que soprou em você, Pedro. Tu és Pedro sobre essa pedra. Esse mesmo Pedro. Não, Jesus, para de falar isso. Para de falar essas coisas, Jesus. Olha, os discípulos, teus discípulos vão ficar assustados, eles vão embora. Para de falar isso, Jesus, vai assustar todo mundo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, afasta de mim, Satanás, porque você não pensa igual a Deus. Então Jesus, ele está recordando que aquele servo sofredor é ele, e essa primeira leitura falava disso, as características desse servo sofredor. Ontem, a gente celebrou o Domingo de Ramos, as duas entradas, aliás, dois movimentos, duas leituras, dois evangelhos, né? A entrada triunfal e a cena da crucificação, a paixão, a leitura da paixão. Na primeira leitura, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele é aclamado pela multidão, Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aclamavam e aclamavam e aclamavam, os discípulos todos orgulhosos, eu sou discípulo dele, eu faço parte do grupo dele. É fácil assim, não é, gente? É fácil assim, mas não demorou muito, e acontece um outro movimento, Jesus é expulso da cidade, fora, crucifica-o, aquela multidão enfurecida, um movimento de acolhida e um movimento de saída. Hoje no Evangelho, Jesus vai ser ungido por Maria. Olha que interessante, lá ela derrama meio litro de perfume, certamente perfume caro, vai dizer, 6 dias antes da Páscoa, colocou o tempo, 6 dias antes da Páscoa, e ela vai lá, se humilha, e aquele perfume contagia a casa inteira, o perfume, a presença de Jesus, a unção, preparando já a sua morte. Talvez a grande lição para nossas vidas hoje, na alegria, na euforia, é fácil louvar e agradecer a Deus, ou até esquecer de Deus. E nesta hora, neste momento, em que a nossa vida está ameaçada, porque essa é a realidade, a gente não sabe as proporções dessa pandemia, é o momento de dizer, eu creio, Senhor. É o momento talvez que o Senhor esteja nos pedindo para você na sua casa, para não deixar de derramar o bom perfume, para não deixar de derramar e contagiar o bom perfume da alegria, neste momento de prova, de teste, de tribulação. Não perca a sua alegria, que esse perfume da alegria possa contagiar toda a sua família.
para não deixar o medo, o desespero tomar conta, e para você dizer a Jesus: eu estou aqui, Jesus, me humilhando na tua presença, contando com a tua misericórdia, contando com a tua graça. Eu queria que um dos câmeras, Rogério, pode ser você, aliás, o Jajá pode ser você, mostrasse aquela imagem do Cristo crucificado, aquela imagem do Cristo crucificado, para que você perceba o que esse homem, nessa semana, vai fazer, por mim e por você, para que você seja salvo. É isso que a gente não pode esquecer, o porquê que Jesus veio a esse mundo, foi para dar a sua vida, foi para nos salvar. Não esqueça jamais isso, não esqueça. E talvez esse tempo onde nós estamos recolhidos em casa, mais confinados, mais reservados, talvez você tenha tempo suficiente para rever um pouquinho a sua vida. E Jesus pergunta: quem sou eu para você? Qual é a sua resposta? Hoje, cadê o perfume da sua alegria? Está contagiando? Ou o desespero está tomando conta? Louve o Senhor na alegria, mas nesse momento, não no temor, mas no amor. Reconheça que Ele é o Senhor da tua vida, e você nesse tempo de graça, vai caminhar com Ele. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado por tua entrega. Perdão, Senhor, se nós não estamos exalando nesse tempo o bom perfume. Perdão se o nosso coração ainda está orgulhoso, soberbo e arrogante. Perdão, Senhor, se nós ainda não estamos aprendendo a lição de tudo isso que está acontecendo, para quebrantar o nosso coração, para humilhar o nosso coração, para nos humilharmos, para nos rebaixarmos como fez Maria, aos teus pés, Senhor, para reconhecer na gratidão todo o teu infinito amor que fez por cada um de nós.